Saudações, vamos falar um pouco sobre a atual situação energética da Europa, que está ruim, muito ruim. Eles estão com as bundas muito próximo de virar picolé. A causa disso é o seguinte: a classe política alemã, eu não estou falando não só dos governantes alemães, como Scholz, mas é que dirige a União Europeia, como a Ursula von der Leyen, que é alemã, né? Que trabalhou no governo da Angela Merkel. Bom, a classe política alemã rasgou o contrato social acordado com os seus constituintes ao ignorar de maneira muito precipitada a parceria existencial histórica e muito bem sucedida que foi estabelecida com a Rússia há mais de 30 anos. Paralelamente, esses burocratas não eleitos, porque aqui nós estamos falando disso, esses burocratas da União Europeia não foram eleitos, eles foram indicados. A democracia na Europa foi morta, foi rasgada com o Tratado de Lisboa, que possibilitou essa aberração do continente ser governado por burocratas que não foram eleitos, certo? E que, portanto, não estão minimamente preocupados com o interesse do povo. Ok. Essas pessoas, esses burocratas de forte inspiração anglo-sionista, se revezam para atacar de maneira cega a Rússia, num estilo suicida e absurdo, sem nenhuma sinalização de virtude. O vice-chanceler alemão e ministro de Assuntos Econômicos, Robert Habeck, que é um ex-tradutor de poesia medíocre, finalmente disse que, o óbvio, né, que tem que admitir, ainda que amargamente, que a Alemanha e, portanto, toda a Europa depende de energia barata da Rússia, certo? E que o boicote auto-infligido, porque não é a guerra que está causando a crise, são as sanções propostas pela própria Europa. A guerra não tem nada a ver com isso, são as sanções. Mas ele diz que a Europa está a um passo de enfrentar um colapso dos fornecedores de energia. Isso quebraria a economia da Alemanha e a economia da Europa, com a onda de falência generalizada. Na verdade, já está havendo falência generalizada na Europa. Até Barta tem dificuldade de funcionar por causa dos altíssimos preços da energia. Na Alemanha, por exemplo, subiu 1000%, 10 vezes. Então, eles, para tentar resolver essa bagunça, resolveram criar a tal solução verde, que é uma burrice. Deixa eu te explicar por que é uma burrice. O ponto-chave dessa estupidez é que não dá para você substituir fontes de geração de energia permanentes, nuclear, termoelétrica a gás, termoelétrica a petróleo, a carvão, por hidrelétrica que seja, por fontes de energia intermitente. O que é fonte de energia intermitente? Que só funciona uma época, uma parte do ano ou do dia. Por exemplo, energia solar. Energia solar não funciona à noite. No Brasil não chega a ser um problema tão grande, porque tem 12 horas de dia e 12 horas de noite, mas na Europa não é assim. Eles precisam muito de energia no inverno. No inverno, na maioria dos países da Europa, você tem 18 horas de noite e 6 horas de dia. Um pouco mais para o norte, 20 horas de noite e 4 horas de dia. Na latitude, por exemplo, de Londres, de Estocolmo, de Oslo, 21 horas de noite, 22 horas de noite, 2 horas de dia. Então, 2 horas de luz solar com o sol muito inclinado não fornece energia nenhuma. Exatamente como a da Europa, mais precisa, que é a época do frio. A mesma coisa vale para a energia eólica. Por que ela é intermitente? Porque ela só funciona quando tem vento. Então, como é que você confia em fontes de energia intermitente para fornecer energia permanentemente? Você não pode falar para o seu computador, para a sua geladeira, para o seu aquecedor só funcionar numa determinada hora do dia. Falou, frio, segura aí, não venha, no inverno terrível não venha, porque agora não posso gerar energia, já que nós temos 22 horas de noite e só 2 horas de dia. Isso não vai acontecer. Então você não pode simplesmente substituir todo um sistema de energia baseado em uma fonte segura e confiável, que no caso é o gás russo, por fontes intermitentes. E você fala, mas é só os países que têm superávit de energia vender para os que têm déficit. Isso também é uma burrice. Deixa eu te explicar por quê. Primeiro, porque os países que têm superávit energético, na verdade, são bem poucos. A Noruega tem. Ela aproveita um litoral muito acidentado, com muitos rios pequenos, mas de grande inclinação para gerar energia elétrica. Mas aí como é que você distribui essa energia? Mesmo que são poucos os países autossuficientes, e menos ainda os que conseguem exportar energia, como você transporta essa energia? Não é fácil transportar energia.
Como é que você faz para transportar combustível? Você vai transportar em caminhão? De verdade? É isso que você vai fazer? E você usa as hidrovias com a pior seca em 500 anos? Como é que você vai usar as hidrovias? Como é que você vai usar as ferrovias se o custo do diesel aumentou 10 vezes? Então não dá, irmão. Não dá. Você fala assim, os que tem mais dão para os que tem menos. Não é assim que funciona. Transporta energia de um lugar que tem muito para um lugar que tem pouco. Primeiro que são poucos lugares que tem muito, segundo que não tem como transportar essa energia. Fazer uma rede de distribuição é coisa que leva anos. Já existiam essas redes, né, da Rússia para a Europa. Mas os europeus resolveram sancionar a economia russa e prejudicar a si mesmo. É incrível como os Estados Unidos conseguiram fazer isso. Porque isso aí, os europeus são estúpidos, mas não tanto. Essas ideias vieram dos Estados Unidos. Inclusive tem um relatório que mostra isso, da Rand Corporation, que foi planejado, que a Europa caiu vítima do engodo dos Estados Unidos. Na verdade, o plano dos Estados Unidos é bem simples, eu já disse no vídeo anterior. A Primeira Guerra Mundial foi um conflito entre europeus, possibilitou a ascensão dos Estados Unidos. A Segunda Guerra Mundial, um conflito principalmente entre europeus, possibilitou os Estados Unidos como superpotência. Agora, os infelizes imaginam que uma Terceira Guerra Mundial vai destruir a Europa e a Rússia e os Estados Unidos reinarão soberanos. Essa é a ideia de jirico deles. Só que agora, diferente das outras guerras, os países do outro lado, Rússia, China, Coreia do Norte, têm como alcançar os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos são ótimos quando levam a guerra até os outros. Certo? Porque a guerra não chega até eles. Agora a guerra tem como chegar até eles, na forma de mísseis hipersônicos. Tanto russos quanto chineses ou norte-coreanos. E eles não podem fazer nada. Os Estados Unidos estão começando a testar a gente para fazer uma arma padrão Sarmat, leva 10 anos. Imagina o estágio tecnológico que a Rússia vai estar daqui a 10 anos. Que é quando os Estados Unidos, se tudo der certo, alcançar ela, onde ela está hoje. Então você não luta hoje com as guerras que você vai ter daqui a 10 anos, com a arma que você vai ter daqui a uma década. Isso não existe. Da mesma forma, você não pode fornecer energia para o seu povo com fontes energéticas que vão existir daqui a 15 anos. Porque você fala, é só fazer mais turbina eólica. Com que matéria-prima? A maior parte dessa matéria-prima sensível vem da Rússia ou da China. Como é que você vai fazer? E as placas solares são feitas na China, com matéria-prima chinesa ou russa. Então como é que você vai fazer? Como é que os europeus vão fazer? Eles destruíram a base industrial deles. Certo? Porque a indústria polui. Esse verdismo inconsequente é profundamente estúpido. Nós não estamos falando nada contra o uso de energias renováveis. Não, por favor, pelo amor de Deus. A questão não é essa. A questão é que o problema de fundo, o problema-chave não foi solucionado, que é o excesso de consumo, é o consumismo. Certo? É igual a questão da doença mental. Não adianta o Setembro Amarelo. Porque você ouve as pessoas no Setembro Amarelo. Que coisa bonita, mas o que causa a doença? A depressão, muitas das vezes, na verdade é o capitalismo. Certo? Eu estou ansioso. Não, meu filho, você está sofrendo no governo Bolsonaro. Sem renda, com tudo caro, com desemprego alto. Sabe, com miliciano nas ruas, com gente imbecil armada dando tiro. É por isso que você está ansioso. Você está com depressão, porque você fica pensando no passado. Mas o passado de governo Jair Messias Bolsonaro, PL do Rio de Janeiro, do golpista Michel Temer, MDB de São Paulo, é angustiante mesmo. Não confunda o que é doença mental com o que são os males do capitalismo. Então, algo semelhante acontece na Europa. Você fala, a culpa é dos combustíveis fósseis. Não, a culpa é do capitalismo. A culpa é do capitalismo, dessa sociedade individualista e consumista. O problema não é necessariamente a fonte de energia, o problema é o gasto desnecessário de energia por um modelo que não é sustentável. Nós falamos sobre modelos sustentáveis com a ideia de uma sociedade moderadamente próspera da civilização ecológica chinesa. É isso que os europeus deviam estar pensando. Certo? É isso, mas eles não estão com essa ideia de jirico, de achar que você pode substituir fontes permanentes, de geração permanente de energia, por fontes intermitentes, só para fazer os russos sofrer. Como é que eles vão fazer o russo sofrer? Eu vou morrer de frio, aí o russo vai sofrer. Eu vou ficar sem tomar banho uma semana só para o russo sofrer. Eu vou comer menos e emagrecer, porque aí os russos vão sofrer. Olha que ideia, gente, por favor. A Europa não tem líderes, não. Ela está governada por títeres.
de miolo mole. E nunca imaginei que a Europa ia ser vítima de um vazio de ideias, de uma abstinência moral como ela está sendo agora. Uma lástima é que todos os europeus, em sua maioria inocentes disso tudo, vão pagar pela cupidez de seus líderes, que em sua maior parte sequer foram eleitos, são burocratas, que foram colocados lá graças ao Tratado de Lisboa, de 2009. É uma lástima, mas assim como a Ucrânia já era, a Europa também, bal, até inclusive, né? Vamos embora, aproveitar que ainda temos energia, pelo menos nesse país, né? Enquanto a Eletrobras, que não foi privatizada, ela foi doada de maneira criminosa por Jair Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, para investidores, especuladores. Esperamos que pelo menos isso possa ser revisto pelo futuro governo, porque do jeito que está não dá, ok? Nós não queremos ter aqui o mesmo destino que os europeus estão tendo lá, pelo mesmo motivo, estupidez de dirigentes golpistas e entreguistas traidores. Fiquem bem, se inscrevam no canal, compartilhem, curtem.